Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh. Vamos tentar dar uma pregadinha, posso? Eu não estou forçando, não. Os quem me conhece sabe, pelo contrário. Marcos capítulo 9. Orekanasuki antarabasharabanasso. Relakanasuki naramaelere. Herere bakala manasororobosho. Orebanasala bakandara balabashai. Versículo 14 de Marcos 9 diz assim: quando eles chegaram onde os outros discípulos estavam, vieram uma multidão numerosa em torno deles e alguns escribas que discutiam com eles. Então logo toda a multidão, Marcos 9,15, tão logo toda a multidão ouviu, ficou tomada de surpresa e correu para saudá-lo. Ficou perplexa em outra versão e correu em sua direção. Então ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito que o emudece. Onde quer que se apodera dele, despedaça-o, sabe, machuca-o, sabe, a roupa dele é rasgada, e ele espuma, range os dentes, como um ataque epilético, né? E fica enrijecido. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não foram capazes. Então Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-o a mim. Trouxeram-no. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente sacudiu o rapaz com violência, que caindo por terra revolvia-se espumando. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso vem se sucedendo? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes lança tanto no fogo como na água para destruí-lo. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, crê. Ou se tu podes, tudo é possível que crê, cabeçudo. Cabeçudo eu que estou falando, né? Imediatamente o pai do menino disse aos gritos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se amontoava rapidamente, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. O pai disse que um espírito emudecia, mas aqui Jesus fala espírito mudo e surdo. Muitos mudos só são mudos porque são surdos. Primeiro eu ouço, depois eu falo. Por muitas vezes eu não falo porque eu não conheço as palavras, o som delas. Quando estão comigo? Depois que eu passar a ouvir, eu também vou passar a falar. Enquanto eu não estou ouvindo, eu não consigo falar. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Eu me lembrei agora de Isaías no capítulo 6. Ele ouve o Senhor dizendo. Primeiro ele ouve: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que ele ouviu, ele pôde dizer. E depois que ele pôde dizer que queria ser enviado pelo Senhor, ele pôde ser de fato curado para ser enviado pelo Senhor curado. Que aí o anjo vem com a tenaz tirada do altar, toca na boca de Isaías. Mas primeiro ele teve que ouvir. Quantos estão comigo? Deus está tirando os tampões dos ouvidos. Aleluia.
E ordeno, espírito mudo e surdo, sai desse jovem, não entre nele mais. E saiu gritando, agitando com muitas convulsões. O rapaz ficou como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu e ele ficou de pé. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, esta espécie ou essa casta não pode sair com nada, senão por meio da oração e jejum entre colchetes. Esse é um texto muito poderoso. Hoje de manhã nós falamos sobre ele. E nós vamos falar aqui a porção que der, mas eu sinto que o Senhor quer falar isso nessa noite. Por mim a gente ia adorando até o final, você já me conhece. Mas eu sinto que o Senhor quer deixar algo muito forte no nosso coração hoje, nessas 2 horas que me restam, brincadeira. Já que você não riu, então você não entendeu que é brincadeira, então é sério. Agora você riu porque você não quer que seja sério. Então vamos lá, o texto começa, quando eles chegaram onde outros discípulos estavam, viram uma multidão numerosa, em torno deles alguns escribas que discutiam com eles. Já falei que eu não sou bom de títulos, mas eu vim no carro e o Senhor falou no meu coração, eu estou escutando um grito só no meio da multidão. Primeira coisa que eu quero te dizer é que haviam aqui escribas, os conhecedores da Torá, discutindo com os discípulos, os que seguiam a Jesus de fato, e que tinham já um nível de revelação de quem ele era. Eles estavam discutindo enquanto havia uma multidão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Lição número 1, anota aí, a gente consegue, enquanto eu falo, quem está aí? Na escuridão da noite. De uma mão branca lá, né? Será que tem como, Letícia? Coloca assim então, número 1. Vá se lascar, brincadeira. Coloca assim, número 1. Não é tempo de discussão. Pode botar assim. Não é tempo de discussão. Letícia é inteligente, então ela não vai precisar procurar no Google como se escreve discussão. Mas vamos lá. Primeira coisa, não entre em discussões. Nós não temos mais tempo. Irmão, eu vou falar o que der nessa noite, amém? Quem vai pegando aí? Quem vai pegando aí? Quem vai pegando aí, irmão? Responde aí, irmão. Não, muito bem, ela viu a frente. Mas bota discussão, depois a gente vai na instrução. Não é tempo de discussão. Deus odeia desperdício. Você pode repetir comigo? Deus odeia desperdício. E nós somos de uma geração que está desperdiçando muito. Nós somos de uma geração do iFood, do Uber. Irmão, nenhum de nós está com mais paciência para nada. Eu vou lanchar, irmão, e tem que chegar logo. E tem que vir do jeito que eu quero, com a cebola caramelizada, e a gente está exigente, né? A gente é da geração do Uber. Eu não ando muito de Uber, mas quando eu ando eu fico doido. Falo, meu Deus, esse Uber que não chega. Por causa disso, a gente está aprendendo, a gente está sem querer desperdiçando. Então Deus odeia desperdício. Quando eu desperdiço tempo, eu desperdiço outras coisas com o tempo. Quando eu desperdiço tempo, eu posso estar desperdiçando tempo de busca da presença de Deus, tempo com a minha esposa, tempo com os meus filhos. E se eu perco tempo no pecado, eu estou desperdiçando muito mais coisa ainda. E nada disso vai voltar. Então Deus odeia desperdício. Cuidado. Cuidado com o que você decidiu se mover economicamente nesses dias, porque você pode estar perdendo tempo. Deus abriu uma porta, pastor. Por que não pode ter sido o diabo que abriu essa porta? Só porque ganha mais do que no anterior? Possivelmente pode ter sido o diabo. Mas eu não vou entrar nisso, eu só vou jogando a bomba. Então Deus odeia desperdício. E a gente pode estar desperdiçando tempo, sabe aonde? Em algumas rodas. Atendendo alguns telefonemas. Respondendo algumas mensagens de WhatsApp. Entrando em algumas chamadas de vídeo.
indo em algumas festinhas. Estavam aqui os discípulos, os que decidiram caminhar com Jesus e os que entendiam da Torá. Duas classes de pessoas relevantes nos seus dias. Os caras eram conhecedores da Torá, de capa a capa. E os outros, discípulos de Jesus. Havia uma multidão esperando pela manifestação dos filhos de Deus, dos ruiós. Mas esses dois grupos, inclusive um desses grupos, que é o dos escribas, quando Jesus nasceu em Belém, eles, com todo o conhecimento escritural que eles tinham, eles não foram capazes de discernir que Jesus nasceu. Porque não é conhecimento escritural que me faz discernir as coisas espirituais. É olhar nos olhos e falar toda a minha verdade para ele. Isso vai gerar intimidade na relação, para que eu entenda o que ele está fazendo. Você quer ver um exemplo? Lembra da mulher samaritana? Jesus está num diálogo com ela. Você já conhece o contexto. Aquela mulher era num contexto social toda errada. Samaritana, já tinha tido 5 maridos, que ela tinha não era marido dela. Indo buscar água na boca do poço, como uma mulher nessa condição, fugindo da civilização, discutindo religião. Nossos pais dizem que é em tal lugar que deve adorar e tal. Sabe, mulher totalmente complicada, a samaritana. Ô mulher difícil. 5 maridos, o que ela tinha não era marido dela, imagina? Botou 5 maridos para correr e agora cansou e estava só vivendo com aquele cara. Assim, no nosso carioca, né? Carioquês. E aí Jesus fala para ela no meio do diálogo assim, Jonathan, chama o teu marido e vem cá. Ela diz, eu não tenho marido. Sabe o que Jesus disse para ela? Disseste bem. Já tiveste 5 maridos, que tens não é teu marido. Não, aí Jesus, espera aí, o Senhor se desviou, né? A mulher arrumou problema com 5 maridos. O que ela tem é só sem compromisso. E você diz que ela disse bem. Eu não digo bem quando eu sou um religioso que pensa que sou o dono da verdade. Eu digo bem quando eu digo a verdade do coração no íntimo. Pastor, eu entrei aqui essa semana, eu tropecei. O que você vai dizer para Deus? Que a culpa é do teu vizinho? Ou você vai dizer, eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos? Sabe o que Deus vai dizer para você? Disseste bem. Porque eu vi quando você tropeçou. Mas isso não fez o meu amor diminuir por você. Agora, a tua responsabilidade você tem que assumir. Dá um salve aí. Então o texto já começa com Jesus censurando os escribas e os discípulos, que eles não tinham que estar nada perdendo tempo, discutindo. Então, não é tempo de discussão. Obrigado, Letícia. Se algum pseudo-escriba que sabe meia dúzia de versículo e carrega um título, quiser discutir com você ou falar da vida alheia, você fala, eu não tenho tempo para isso. E se algum metido discípulo piedoso, que diz que é bom, quiser ter tempo com você para falar da vida dos outros, isso é só um conselho. Diga, eu não tenho tempo para isso, para ficar comendo milho cozido com gente que fala mal da vida dos outros. Porque todo desperdício é odioso aos olhos do Senhor. O tempo não vai voltar mais. Existe um grito nessa geração. Então, quando Jesus vem, está discípulos e escribas discutindo. E Jesus dá logo uma bronca e diz para os escribas, porque teoricamente eram mais maduros que os discípulos, o que vocês estão discutindo com eles? Ou dá logo uma bronca nos dois grupos. O que vocês estão discutindo? Ô escribas, vocês se conhecem tanto, está discutindo? Coloca para nós aí, Letícia. Mais um dentre a multidão. Aliás, coloca assim, mas toda a multidão viu mais do que os dois. Coloca assim, toda a multidão viu mais do que os dois. Por favor, Letícia. Assim que a gente faz esboço, na hora, irmão. Então, enquanto os dois estavam discutindo, os escribas e os discípulos, o texto fala, quando Jesus chegou, tão logo toda a multidão o viu, ficou tomada de surpresa, ficou estupefata, ficou empolvorosa e correu para saudá-lo.
Enquanto existe gente desfocada, como eu citei aqui, não concluí, como nos dizem que Jesus nasceu em Belém. Os escribas não puderam discernir com todo o conhecimento escritural. Deus teve que falar com 3 reis magos e mostrar a eles. Irmão, eu creio que nesses dias Deus vai falar com espíritas, candomblecistas. Vão se encontrar na jornada e vão falar assim, calma, eu sinto que Deus está falando comigo. Vão se converter sozinho, mano. Não é muito amém, é porque era para eles se converterem com a gente pregando. Mas eu creio que Deus está fazendo uma revolução nesses dias, que eles vão chegar, arrancar aqui e falar, cara, eu quero Jesus, velho. Quem está entendendo isso? É Jesus dizendo para os escribas e fariseus, vocês estão perdendo tempo discutindo crente com crente. Crente com crente discutindo. Porque um se acha melhor do que o outro, enquanto no meio da multidão, enquanto a multidão teve uma percepção e uma resposta muito mais espiritual do que escribas e multidão. Qual foi a resposta? Toda a multidão viu mais do que os dois. Quando Jesus se aproxima, a multidão corre para ele. Os dois estão aqui comendo milho cozido. E tá a multidão, ele ali, ele ali, ele ali. Igualzinho em João 4. Os discípulos andando com Jesus, só preocupados com si mesmos. E a mulher diante dele. Sabe, o Senhor está nos chamando nesses dias para sermos intencionais, para que o nosso coração volte a queimar. Obrigado pelo seu amém, sabe por quê? Porque eu achava que era impossível um homem e uma mulher de Deus, usado por Deus, se desviar. Mas a parábola da dracma perdida fala que ela perdeu a dracma, Beto, dentro de casa. Talvez você é um bom crente do lado de fora. E por causa disso não percebeu que já perdeu do lado de dentro. Talvez eu seja um bom pregador para você e não percebo o que perdi do lado de dentro. E o Senhor está dizendo, o que do lado de fora parece ser, possivelmente é a melhor forma de esconder o que dentro já não é mais. E para achar o que se perdeu dentro, não procura na casa do vizinho, tampouco tacando pedra na casa do vizinho. Se acha voltando para dentro da minha casa, a parábola da dracma perdida. Acendendo a luz, revirando a casa e fazendo uma faxina. O Senhor está nos chamando nesses dias para voltarmos para dentro de nós mesmos. Revirarmos a casa do nosso coração e fazermos uma faxina. A faxina das concessões que nós abrimos. A faxina das perdas de tempo em nome de uma despressurização mental, em nome de uma... eu preciso relaxar, ou é meu amigo de infância. Em nome disso, nós fomos perdendo a dracma perdida. E o Senhor está dizendo, você vai ter que abrir mão do que você acha que é o que você precisa, para você encontrar de novo comigo. Para o teu coração voltar a queimar, porque ele não queima mais. Você até fala bonito na igreja, mas no dia a dia teu coração virou uma geleira. Muito disso se dá porque nós estamos perdendo tempo na roda dos escarnecedores. Mas o Senhor, quando chegou ali perto, a multidão correu para ele. A multidão correu para ele. Esses são dias em que Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O que isso quer dizer, pastor? Vai ter muita salvação nesses dias, porque é sobre toda a carne, sobre todos os carnais, sobre todos os homens. Então nós precisamos estar com o nosso odre posicionado para receber desse derramar. Então ele não pode estar sendo usado para outra finalidade. Então, primeiro, não é tempo de discussão. Segundo, toda a multidão viu mais do que os dois. Tem novo convertido que está vendo mais que a gente, ou que muitos de nós.
Tem novo convertido que começou a queimar agora, que está voando. Mas eu tenho 10 anos de ministério. Já vi de tudo, pastor. As igrejas, tudo o mesmo problema. Só é interessante porque todas as igrejas que eu passei têm o mesmo problema, né? Tanto não ajudei a resolver, como pode ser um sintoma do que eu causei quando fui. Para não dizer que talvez ela esteja muito melhor. Segundo, a multidão viu muito mais do que os dois. Terceiro, que é o que a gente quer focar. Então, 16, ele perguntou aos escribas, o que vocês estão discutindo com eles? Agora olha que coisa linda, e o nosso tempo já está acabando. Não sei que você me dê até 10 horas, mas eu não quero, não posso. Você sabe que eu não posso, mas se você me der confiança, não me dá confiança, fica de cara feia, irmão. E um dentre a multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, possesso de um espírito que o emudece. E você já viu aí que Jesus deu ordem no 25, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e não entre mais nele. Então um dentre a multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito que o emudece. Preste atenção. Estou bem calminho, para você entender. Coloque para nós, Letícia. Existe um grito na multidão. Vamos lá. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela faz um esforço. Eu já vi uma mensagem do pastor Silas Malafaia que ele representa, já viu? Que ele fala da força que ela teve que empreender, aí ele faz toda uma representação dela, né? Ele dá dados assim, impressionante. Ele fala da força que ela teve que fazer. Vamos pensar na mulher com fluxo de sangue. O diálogo é o seguinte, Jesus fala, alguém me tocou. Ele diz, mestre, a multidão te comprime, e tu dizes que alguém te tocou? Jesus diz, é porque de mim saiu virtude. O que você quer? Quem está caminhando comigo aqui? Então, irmão, a gente pode estar num ajuntamento com centenas de pessoas, como nós estamos aqui, com milhares de pessoas. Mas isso não traz, olha só, isso não traz a completude do propósito de Deus na nossa vida. Não traz. Não traz. Não traz. E eu ouso te dizer, lembra que Jesus em muitos momentos ele disse, a Bíblia fala que ele encheu o coração de compaixão por aquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Eu já fiquei bugado com isso muitas vezes. Bruno, né? Quase chamei de Léo. Agora é coisa de velho, né? Não, sei. Já sei faz tempo. Mas é que eu sempre... É coisa de velho, chamo o Léo do Bruno, o Bruno do Léo. O que eu estava falando, gente? Por que o Bruno? Brincadeira. Então, em vários episódios, Jesus dizia... O texto fala que Jesus olhava para a multidão como ovelhas que não tinham pastor, e o coração se enchia de compaixão. E eu já fiquei meio assim, falando, Deus, mas como é que pode isso, Jesus? Você olha para a multidão como ovelhas que não têm pastor, o que você estava fazendo ali? Não era você o pastor deles? Deixa eu te falar, irmão, por 2 motivos. Primeiro que Jesus, homem, não podia pastorear todo mundo diretamente. Ele cuidava dos discípulos. E segundo, que multidão é impastoreável mesmo. Por que multidão é impastoreável, pastor? Multidão é impastoreável porque a multidão só está atrás de milagre, de pão e às vezes até de circo. A multidão gosta de ver um circo. O que você quer dizer, pastor? Eu tenho que sair do meio da multidão e dar a resposta adequada à presença de Jesus. Porque se eu sou o cara que só reclama dos outros, que está precisando de ajuda, se eu sou a mulher, isso para os novos convertidos, vamos botar aí até 2 anos, tudo bem, de caminhada cristã. Mas depois disso, eu já tinha sido num nível
de entender, irmão, que o que vai comer no nosso lombo, desculpa a frase meio Silas Malafaia, é paulada mesmo. E que Deus está nos forjando para que transicionemos de tequenos, ou seja, filhinhos no grego, filho de tenra idade no grego, para ruiós, filho maduro. Não dá para passar 20 anos sentado no banco de uma igreja, sendo o necessitado, não dá. Ou o rancoroso, ou o julgador, não dá. Então, enquanto eles estavam discutindo, alguém gritou, como aquela mulher com fluxo de sangue, citei ela que é um bom exemplo, alguém grita na multidão. Alguém grita na multidão. Um dentre a multidão disse: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito que o emudece. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nesses dias? Existe um grito na multidão e eu quero ouvir um grito no meio de milhares. Eu quero ouvir um grito no meio de dezenas de milhares. Quem vai ser capaz de gritar no meio da multidão para que eu ouça um grito só? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela era uma no meio de uma multidão e o Senhor falou: alguém me tocou. E os discípulos: a multidão te comprime. E ele diz: mas saiu virtude de mim, alguém me tocou, não me espremendo, não atrás de alguma coisa elementar, é alguém que quer algo profundo de mim e comigo. Foi esse caso aqui. Enquanto estão ali, Carlos, discípulos e escribas discutindo, um pai grita na multidão: eu tenho um problema, o meu filho precisa de ajuda, Jesus. Então o que nós precisamos nesses dias? Gritar no meio da multidão, correr em direção a Jesus e gritar para Ele os nossos gritos. Porque nós estamos gritando o grito dos outros. Ai, está doendo para mim. Grita para Jesus: eu não sou enfermeiro. Eu não estou dizendo que eu não possa ajudar o outro. Eu estou dizendo que a gente está lambendo feridas uns dos outros. E ninguém resolve nada. É Satanás que está vitimizando a sua não, nem a minha. As mentes das pessoas na nossa geração. Eu fui injustiçado, como se eu tivesse alguma coisa minha. E Jesus, que no final de tudo só tinha um João lá. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando que a gente precisa dar a resposta certa à presença de Jesus. A resposta certa não é Jesus chegar e escriba. Eu estava falando hoje de manhã. Alguns irmãos estão próximos de nós, com intercessão, com oração, têm tido muitos sonhos. Um mais macabro que o outro. Aleluia. Outros maravilhosos, inclusive. É sério. Eu sempre acreditei em fluir nos dons. Mas na hora do vamos ver, eu já te falei aqui. Eu sempre entendi batalha espiritual como a seleção brasileira até 2006. Embora tenha perdido a Copa. Como assim? É só jogar o meu futebol que vai resolver. Só que hoje o futebol é moderno. O futebol é estatístico, é estudado. Tem que estudar o adversário, meu irmão. Eu falei isso aqui já. Tem um vídeo que eu vi do Kaká falando sobre isso. Ele falou que um jogador de futebol profissional, ele fica... Em 90 minutos, ele fica no máximo 1 minuto e meio ou 2 minutos com a bola no pé. Quem ouviu isso? Aí ele falou que quando descobriu isso, ele entendeu que ele tinha que aprender a jogar sem a bola, Luiz Henrique. Falei: cara, isso é fantástico. E aí o entrevistador disse para ele: então você aprendeu que você é um corredor e não mesmo um... Ele falou: exatamente. Então tá a gente achando que o principal que a gente faz é jogar bola. O principal que a gente faz é ter que correr. O principal que a gente faz é ter que jogar estrategicamente. Viver estrategicamente. Aí eu entendi que batalha espiritual não é só eu fazer a minha parte que vai dar tudo certo. Eu preciso conhecer o inimigo. Eu preciso saber como o inimigo se move. Tem um glória a Deus aí, gente? Porque tá você achando que o problema é a vizinha. Não, irmão. É a mente da tua vizinha que já está tomada de uma influência jezabélica. Ai, aquela mulher, eu sabia, pastor, que ela eu sabia. Ai, pastor, o senhor está falando, é revelação, pastor. Não, mas talvez o encanto de Jezabel já tomou você também. Não, desculpa essa frase. Corta. Não te tomou. Mas o que acontece? Corta isso. Eu desfaço essa palavra sobre ti. Não aconteceu. Mas deixa eu te explicar.
Bem rapidinho, porque a gente precisa entrar na parte mais leve, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, vou repetir. No céu, teve um Lúcifer. Quem que era Lúcifer, irmão? Portador de luz, mano. Querubim ungido, que andava entre as pedras afogueadas. O sinete da perfeição. Traz para Lúcifer, é perfeito? Pode ir, é perfeito. Isso é perfeito. Eu estou dizendo, era o Lúcifer. Diante das barbas do Eterno, com todo respeito, ele manipula 1/3 dos anjos de Deus. Na equipe de Jesus, o tesoureiro. Quando aquela mulher derrama um nardo, ele fala, podia ter vendido o nardo e ajudado aos pobres. Ele disse isso porque era ladrão. O tesoureiro de Jesus era ladrão. Será que alguém não pode ter dito que Jesus era ladrão também? Porque se o tesoureiro dele era. Isso. Vamos pensar, né, gente? E no reino de Davi, o próprio filho, o bonitão do Absalão, ficava no pátio do templo dizendo, Davi não tem templo e a tua causa é lícita. O pastor está muito ocupado, mas eu posso resolver o seu problema. O filho de Davi, no pátio do templo. O bonitão, ele era bonitão, diz a Bíblia. Cortava a cabeleira uma vez por ano. Imagina a cabeleira do Absalão. Imagina o bíceps do Absalão. O texto fala que ele era belo aos olhos de todo o Israel. E no Éden, a serpente, o mais sagaz, não era o sapo banguela, era o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. Acorda. Manipuladores são carismáticos, estudiosos e consomem a sua cabeça. E a sua cabeça vira comida de manipulação. Não estou falando a sua, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque a menina do trabalho, a manipuladora do trabalho, aí você diz, eu sabia, pastor, que aquela mulher estava... Não! Um ambiente se cria e eu estou ali, ó, profeta. Daqui a pouco, enfeitiçado no ambiente. Porque eu só ando com gente enfeitiçada. Não é só ela não, o feitiço já pegou, irmão. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Não vou nem entrar nesse assunto. Muito. Quem está comigo aí? Aí as pessoas, sonhos proféticos. A gente tem passado algumas noites em oração. Pá. Sonhos poderosos. Porque hoje eu não penso mais que batalha espiritual é como a seleção brasileira. Eu faço a minha parte. Não. Eu preciso aprender com irmãos versados, porque ela é real. Há movimentos do inferno para deixar você parado em estações, você parado em ciclos, parado em opiniões, parado em medos. O maior troféu da batalha espiritual é a sua mente, é a nossa mente. Então vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá, presta atenção. Pega isso, irmão, pega isso. Quem está pegando aí, irmão? Quem não está pegando aí, irmão? Quem não quer pegar, irmão? Então você está comigo até aqui? Está comigo até aqui? Então, a mente dominada, as respostas embotadas. Eu já não consigo mais responder como eu respondia nos primeiros dias, a partir do fogo do discernimento no meu coração. A partir do não, cara. Eu não quero deixar o fogo apagar. Eu não quero entrar numa rota de associações enquanto o fogo vai apagando. Então a gente está tendo alguns irmãos e que a gente está... O Senhor está mostrando muitas coisas. Aí essa noite, já tinha muito tempo que eu não sonhava com isso, Saulo. Pastor Saulo. Essa noite eu acordei no meio da madrugada chorando.
Sabe com o que eu sonhei? Antes de tu dar glória a Deus, eu falo primeiro o sonho para não te pedir glória a Deus. Eu acordei chorando e o Senhor falou assim comigo: eu estou trazendo algo sobre o Rio de Janeiro. E vocês vão voltar a me amar como nos primeiros dias. Eu acordei falando em línguas. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: Deus, é verdade isso? E Ele disse: eu vou dar os sonhos proféticos para vocês. Porque vocês agora estão entendendo um novo nível de batalha. E eu nunca tirei de vocês o fogo do coração. Vocês é que deixaram apagar. Porque vocês preferiram discutir do que dar a resposta quando eu chego. Enquanto você discute, alguém na multidão captura o meu coração. Enquanto vocês falam, usam seus instrumentos de forma virtuosa, alguém no meio da multidão, cheio de dúvidas, mas com toda a sinceridade do coração, captura o meu coração. Rodrigo, eu continuo procurando homens e mulheres que vão capturar o meu coração. Um dentre a multidão. É muito profundo e a gente tem... Assim, profundo não é longo, pode ser, é profundo também, mas a gente não tem tempo mais para falar. Mas esse cara, no meio da multidão, Gabriel, ele disse... Esse cara no meio da multidão diz: eu trouxe o meu filho. Em outras palavras está implícito: aquele a quem mais amo. E pedi para os teus discípulos que expulsasse esse espírito dele. Mas eles não puderam. Jesus faz uma pergunta chave: desde quando isso se sucede? Sabe o que o pai respondeu? Desde a infância. O que está implícito aí na pergunta de Jesus? Os discípulos não resolveram agora, mas você conhece os discípulos desde a infância? No diálogo, Jesus fala com ele: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe uma resposta que o Senhor quer de mim e de você nesses dias? Que a gente pare de dizer: quem não resolveu o nosso problema foi fulano, o meu problema. Quem não resolveu o meu problema foi fulano, ciclano, bertrano. Ele quer que a gente diga toda a verdade. Antes mesmo de eu conhecer Bertrano, fulano e ciclano, eu já tinha esse problema. Desde a infância do meu filho, esse problema está dentro da minha casa. Como estão entendendo isso? Então, vamos lá, presta atenção. Eu trouxe o menino para os teus discípulos expulsarem o espírito imundo dele, e eles não puderam. Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E eles dizem, e ele diz: desde a infância. Implícito está: para de culpar os discípulos por aquilo que geração incrédula. Você vai ter que resolver. E está tendo a oportunidade diante de mim de resolver isso agora. Você pegou ministério A, tem os problemas dele. No B não resolveu. Nem no C. Mas há quanto tempo você é assim e a sua casa passa por isso? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração. O relato do pai foi que o menino sofria aquilo desde a infância. Mas possivelmente, quem sabe, na geração anterior, daquela linhagem, já sofriam desse tipo de coisa. Deixa eu te explicar, e a gente vai ter que terminar. Deixa eu te explicar. A gente já falou, e você já sabe, que iniquidade são portais abertos que geram cultura no ambiente, logo comportamentos. Quem está comigo? Está comigo até aqui? Então vamos lá, preste atenção. Não precisa levantar a mão, mas quem cresceu com uma mãe dizendo do pai o seguinte, ou com um pai dizendo da mãe o seguinte, vamos dizer, um pai dizendo da mãe ou uma mãe dizendo do pai: o teu pai é enrolado. O teu pai, tudo que ele faz é enrolado.
o teu pai vive endividado. Ou o contrário, tua mãe é chata, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Um portal de iniquidade foi aberto dentro de casa. E alimentado quando essas ações continuam. E isso estabeleceu uma cultura. E agora o filho ali naquele ambiente aprendeu aquele comportamento. E agora o negócio ficou terrível. Desde quando isso se sucede? Eu acho que é desde a infância que eu falo assim com a minha esposa e minha esposa fala assim comigo. Aí vai buscar na história, Eliezer, o pai também falava assim, a mãe também. Não, eu achava que era desde a infância, mas meus pais também viviam isso. Aí eu vou vou me lembrar do meu avô. Meu avô também era religioso, mentiroso e chato. Mas era legal, meu avô era meu avôzão. Mas hoje eu consigo entender que ele tinha essas marcas, porque eu também ouvi muito minha avó falando isso. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que quando Jesus fala para o pai assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, ele não estava falando com os discípulos como a gente aprendeu, ele estava falando com o pai do menino. O menino no chão, e ele está falando com o pai do menino. Com quem que o Senhor está falando hoje, irmão? Comigo e contigo. Falando o quê? Geração incrédula, até quando eu vou ter com você? Até quando você vai culpar o governo? Até quando você vai culpar o pastor, tua mãe, teu pai? Por que culpa? Porque aprendeu dentro de casa. Por que culpa? Porque a legalidade foi dada dentro de casa. O pai abandonou, e aí eu não sei como lidar com a figura de autoridade, porque a figura de autoridade para mim, eu posso falar mal, porque o meu pai eu xinguei a vida inteira, porque ele largou eu e minha mãe, e só chegava em casa para bêbado, para tomar dinheiro da minha mãe e ir embora. Então, figura de autoridade para mim, essa foi a referência. Irmão, tem alguém em casa aí, gente? Não é essa a referência. Essa pode ter sido a referência de alguém. Mas pronto, chega Jesus na cena e é a grande oportunidade do pai resolver o problema. Pronto, eu vim resolver o problema. E como é que esse problema pode ser resolvido? Os teus discípulos não puderam fazer. Pastor não pôde fazer. O pastel. E Jesus está dizendo, geração incrédula. Ele já esqueceu os escribas, ele já deu a bronca dos escribas e dos discípulos. O menino está lá na mesma situação, ele já está falando só com o pai. Geração incrédula, até quando eu vou ter convosco? Só que esse cara gritou do meio da multidão. Ao mesmo tempo que ele era um incrédulo correspondendo à visita de Jesus, à chegada de Jesus. No meio da multidão, ele se destacou. O que o Senhor está chamando a mim e a você nesses dias é: sai do meio da multidão, porque eu quero ouvir o que tu tens a dizer para mim, e não o que na multidão te ensinaram a pensar, te fizeram pensar. Você não é um bobão, massa de manobra. Tu tens o Espírito de Deus. Tu consegues fazer leituras históricas, no mínimo, de como tudo começou e se estabeleceu. Aleluia, lá atrás, esse é legal, assim. E pelo Espírito de Deus. E não dizer, o Senhor está falando comigo, enfeitiçado. O Senhor está falando comigo. Não, pastor, eu fico enfeitiçado. Elias pediu para si a morte. Sujeito às mesmas paixões que nós. Comigo não, só com Elias. Ele é o grande Elias, e eu sou melhor que Elias. Mas onde eu quero chegar com essa história? Que mesmo o pai, o Senhor chamando ele de geração incrédula, até quando estarei convosco? O Senhor dialoga com ele, ele corresponde ao diálogo. Sabe o que o Senhor está nos chamando nesses dias? A correspondermos ao diálogo. Mesmo que nos vejamos menores do que aquilo que precisamos. Mesmo que nos vejamos caídos. Corresponda à chegada de Jesus. Quando começamos a adorar, corresponda. Não fica com a mão no bolso, com a mão na cadeira. Corresponda, a adoração é a nossa maior arma de guerra. Coisa linda foi o treinamento aqui de harpa e taças, eu não pude vir. Quase uma média de 100 irmãos. Coisa linda. Estamos vendo para ver se a gente consegue levar vocês de lá, o Fábio, a Maria, o Charles, para ensinar os irmãos de lá. Coisa linda é voltarmos para esse lugar e dizermos: Deus, você vai colocar todas as coisas no lugar. Você vai trazer luz a todas as coisas. Tragas tu luz a todas as coisas.
Quantos estão entendendo isso nessa noite? Nós precisamos corresponder à presença de Jesus, não mais com os nossos próprios caprichos, mas com, com toda a nossa verdade. E Jesus pergunta quanto, para a gente finalizar, tem que finalizar, né, irmão? Em nome de Jesus. Diz assim, Jesus diz, ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando eu vou ter que te suportar? Traz o menino a mim. E quando trouxeram o espírito, o que estava no menino, viu Jesus, imediatamente começou a sacudir o rapaz com violência. Ele caiu por terra e revolvia se espumando. Então Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo isso vem sucedido. Ele respondeu, desde a infância. Lança ele no fogo, na água, ou seja, expõe ele a extremos tenebrosos. O moleque é lançado no fogo, Madeira. O moleque é lançado na água, Madeira. Rilha os dentes. Surdo e mudo. O que você quer dizer? Deus está, olha para o tio, Deus está nos dando a oportunidade de percebermos como a próxima geração pode sofrer. E está dizendo para mim e para você, mas não vai sofrer, porque você vai corresponder à minha chegada. Você não vai ser um religioso chato, pulador de igreja, criticador de pastor. Você vai se posicionar, porque no teu coração tu tens uma convicção. Precisamos cuidar da próxima geração. E aí quando você vê no período da adoração, aqueles meninos ali adorando e louvando ao Senhor, a gente diz, é por eles que nós estamos trabalhando. Nós não conseguimos construir a nossa igreja. A gente está velho, chato e não constrói a nossa igreja. Então vamos descer do palco e construir para eles, porque eles estão querendo queimar por Jesus, cara. Imagina o sofrimento desse pai. Imagina o sofrimento desse pai. Desde a infância, o Espírito lança no fogo e na água. Expõe ele à vergonha. Ele rilha os dentes. Eu não consigo fazer nada. É o meu filho, seu Jesus. E ele fala para Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. E testifica o que Jesus havia dito a ele, se eu posso. Testifica quando Jesus disse, ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer vocês. Ele não está falando com os discípulos, ele está falando com aquele homem que representava um elo geracional. Um elo geracional de questões do inferno hereditárias que passavam por ele e alcançavam o menino. Mas um elo geracional da manifestação, da cura, da ação e da graça, que se aquele homem entendesse e correspondesse à presença de Jesus, aquele menino podia ser realmente, completamente livre. Se tu podes, faz alguma coisa. Jesus, se eu posso. E Jesus devolve a ele a responsabilidade e diz, tudo é possível ao que crê. Qual é a resposta que ele dá para Jesus? Ele diz, eu creio, amantíssimo mestre. Não, ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. O Senhor não está esperando de nós respostas religiosamente bem elaboradas. Ele está esperando de nós respostas profundas em verdade e em sinceridade. Porque um coração contrito e quebrantado é o que o Senhor não vai desprezar nunca. Quantos entendem isso aqui? Então, para a gente terminar, se tu podes, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, se tu podes. E o Senhor está dizendo, essa responsabilidade não é minha, porque tu sabes que eu posso. Ele está dizendo, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Qual é a resposta que eu tenho que dar então? Eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, sou pastor, até reverendo, mas a minha fé não alcança o que tu estás fazendo agora. E eu quero ser sincero de todo o meu coração. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho empolgação, eu creio. Ministramos para um grupo de atletas do Sul essa semana e eu falei para eles sobre a diferença de crer e ter fé.
E falei que crer vem de acreditar. Nós acreditamos que Deus pode por conta do histórico dele. A palavra acreditar, o radical é crer. Então nós cremos por conta do histórico de Deus. Mas ter fé é outra coisa. A fé vem pelo ouvir o que ele diz. Não é mais sobre um Deus, é sobre um Pai. Então quando esse homem grita, ajuda-me na minha falta de fé, ele dá a resposta que o Senhor queria ouvir. E imediatamente o menino ficou curado. Imediatamente ele ficou curado de ser lançado no fogo e na água. Para pensar. Pastor, meu filho não tem sido lançado no fogo e na água, não. Mas por que o menino arruma emprego, daqui a pouco está desempregado? Por que o menino não está indo bem, daqui a pouco arruma briga com todo mundo? Por que a coisa está indo bem, daqui a pouco enferma de um jeito terrível? Por quê? O inimigo está furioso? Não. Sim, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é, ele está tratando o nosso orgulho, a nossa frieza, os nossos desperdícios. Você lembra de Naamã? O problema de Naamã, Danilo, não era a lepra física, porque a lepra física representava, ou representa na Bíblia, a iniquidade do orgulho. Então quando o Senhor fala, quando o profeta manda o moço para mandar ele mergulhar 7 vezes no Jordão, irmão, já foi uma paulada. Ele era o ministro da defesa da Síria. Era o maior na questão sobre as forças armadas, enfim, ele era o maior. E vitorioso, porque o Senhor dava vitórias a ele. Quando ele vai ter com o profeta nem dá honra a ele, só manda o moço. Irmão, Deus vai fazer isso com a gente. Eu mereço ser honrado. Aí que Deus permite com que algo que parece desonra aconteça conosco. Porque ele não está tratando a lepra, ele está tratando o orgulho. A lepra aqui é o extrato do que dentro está. Pegou, Danilo? A gente é muito orgulhoso, irmão. Se você não é, glória a Deus, humildão. Mas a gente é orgulhoso. A gente pensa que está resolvido, Bruno. E aí quando a gente se vê dando o primeiro mergulho, fala, pronto, eu vou levantar. Agora eu estou bem. O Senhor, bem? Ele falou assim, eu achei que ele ia sacudir a mão, ia clamar pelo Deus dele. A gente sempre acha que vai ser do nosso jeito religioso. Fábio, a gente sempre acha que vai ser do nosso... Eu também. Ele vai sacudir a mão e vai dizer, Deus santo. E vai colocar a mão no lugar da lepra. E ele achou que ia ser assim. O menino falou, ele mandou você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele falou, cara, não são Abana e Farfar, rios da minha terra, mais limpos do que o Jordão. Ele queria escolher. A gente quer escolher. A gente quer escolher os amigos. Não, irmãos, teve um meu Deus sussurrado aqui que me ajudou e o seu olhar, 43, o seu. A gente quer escolher os amigos. Eu estava falando no carro, poxa, eu queria mais 2 horas hoje. De manhã eu também queria mais 2, mas não deu. Eu não sei se você quer, né? Eu fico falando isso, talvez você vá, esse cara é chato, quer ir embora. Ver os gols do Fantástico. Estava falando no carro. Quê? Não lembro mais. Calma, vou escolher alguém para ver. Amigos, que Jesus passou a noite inteira orando para escolher os 12 e um era um diabo. Jesus. Imagina eu e tu. A gente está escolhendo. Eu sei que é difícil falar isso, né? Porque foi a vida inteira assim. Mas se a gente quiser subir para um outro andar, não vai poder mais ser assim. Eu vou repetir, foi a vida inteira assim. Mas se a gente quiser subir para um outro andar, não vai mais poder ser assim. Quem está comigo, irmão? Então preste atenção. Antes disso, o que eu estava falando? Que eu falei do olhar 43 aqui, do irmão?
Orgulho, obrigado. Orgulho. Mergulhou a primeira vez. Tá, já fiz muito, né? O profeta não me atendeu, eu achei que ele ia fazer do meu jeito. Pô, ainda me manda mergulhar no Jordão, essa água barrenta. Pô, o giz da minha cidade. Não, mergulha 7 vezes. Aí você fala, cara, assim, ó, Lucinha, eu tô te falando do coração, e você que é uma mulher experiente, sabe o que eu tô falando. Cara, essa experiência mudou minha vida para sempre. Mudou para sempre nesse nível. Tem que ter mais mergulho na água barrenta. Como que é o mergulho na água barrenta? É triste, né, irmão? É triste. Porque quando tu desce, tu não vê nada. E quando tu sai da água barrenta, tu sai aparentemente mais sujo. Porque os sentimentos, eles vêm assim, ó. Raiva, ira. Aí você fala, vontade de matar. Não, é processo. Ai, pastor, segunda vez que eu passei por isso. Falta mais 5 ainda. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que no final das contas ele saiu purificado da lepra. Por que ele foi purificado da lepra? Porque ele foi curado do orgulho. A lepra de fora só sai quando o orgulho de dentro pode ser arrancado de fato e de verdade. E o que estava acontecendo com o pai do menino? Deus estava dando uma oportunidade de libertar aquela família de coisas que possivelmente vinham dos pais. Deus está te dando e me dando a oportunidade de sermos curados de tipos de comportamentos dentro da nossa casa que a gente tinha juízo para todo mundo. Eu não sei se você veio de famílias assim, mas eu venho de famílias. Por exemplo, o cara tem um nariz grande, já tem um apelido dentro de casa. Você viu o narigudo? Narigudo era o menos que a gente ouvia. Você viu o testa do Pelé? Era tipo assim. Isso é escárnio, isso é pecado. E eu não mais brinco assim. Eu fui curado dessas brincadeiras. Eu não quero ressaltar defeito de ninguém mais. A gente pensa que é coisa boba, Luiz Henrique. Mas a gente está ficando preso nisso. Por isso tem que mergulhar. Sabe aquela parada de dizer, porque o ministério tal não fala em língua. O problema é dele. Eu quero orar pelo meu irmão. Quero abençoar a vida dele. E quantas coisas. Pastor, eu sou igualzinho meu pai. Sou açougueiro também, igual meu pai. Eu sou padeiro também, igual meu pai. Por que você tem que ser padeiro e açougueiro igual ao seu pai? Vai orar, porque de repente Deus vai dizer, ó, a estação do padeiro acabou, macho. Ou do açougueiro acabou. Não tem demérito nenhum. Mas nós não podemos aceitar que aquilo que foi precisa continuar sendo, porque a gente aprendeu dentro de casa que tem que ser. Por que, Luiz Henrique, que a empresa vai bater na trave e vai para fora? Por que Deus não pode virar uma chave e entrar no nível de prosperidade e entrar milhões na tua conta? Por que você não pode ser milionário? Se o teu coração é de servir as pessoas, é de treinar pessoas, você vai ter que entrar no lugar de Jesus, no lugar com Jesus e dizer, ajuda-me, porque até aqui a minha família me trouxe, até aqui a minha cultura me trouxe. Mas a partir daqui eu preciso que tu me ajude na minha falta de fé. Eu preciso. Eu estudei, eu corri atrás, mas parece que isso tudo tem o seu valor. Mas se você não colocar a mão, seu Jesus. Como eu queria continuar, a gente precisa terminar. Ajuda-me na minha falta de fé. É a oração-chave para esses dias. O Senhor está curando o nosso orgulho, aparando as nossas arestas, dilatando o nosso coração em perdão, em misericórdia, em graça. Não para a gente ser um bobão, a minha esposa sempre fala isso, não é para a gente se tornar um bobão, mas é para a gente aprender a discernir como se movimentar nesses dias. Não é para ser um bobão, paz e amor para todo mundo, e também não é para ser um bobão, tá problema em tudo que é lugar. Não, é para aprender a discernir uma frase que alguém colocou na internet, acho que foi André Valadão, que José
perdoou os irmãos e trouxe para o Egito, mas não levou de volta para o palácio, deixou lá em Gósen, uma terra boa. Não é sobre você voltar a andar com quem você lá atrás a sociedade quebrou. Não é sobre isso, é sobre no que depender de ti, tem de paz com todos os homens. Mas vai à luta, porque Deus te chamou para algo. Vai à luta com o coração mais quebrantado, mais comprometido com a verdade de Jesus. Sem julgamento, sem apontamento de dedos. Por quê? Porque o Senhor está tratando você nesse julgamento, porque esse julgamento está te prendendo. Sabe aqueles pensamentos que vem que é igual da nossa avó? A nossa avó ficava sentada e falava assim, não vou com a cara da vizinha. Esse tipo de pensamento assedia muitos de nós até hoje. A gente sem pensar diz, eu não fico com a cara desse cara. Mas o Senhor nesses dias está dizendo, responda à altura a minha presença. E a resposta que o pai do menino deu foi, ajuda-me na minha falta de fé. E o que foi que aconteceu? O menino foi curado de ser humilhado, de ser jogado. Os nossos filhos, ou os filhos de alguém aqui, ou de alguém que a gente vai tocar, ou de alguém que der a resposta, vão parar de ser humilhados. Vão parar de viverem subvidas. Não, em nome de Jesus, eu e você estamos dando as respostas adequadas nesses dias. Para que o Senhor olhe para nós e olhando para nós diga, uau, até que enfim. Isso, cara, o problema é teu que não crê, cabeção. Então, por favor, se eu não creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ah, estava esperando você dar esse tipo de resposta. Agora, levanta o menino aí para mim. O espírito imediatamente agitou, bateu, mas foi embora. E o Senhor levanta o menino. O Senhor disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e não entre nele nunca mais. Sai desse jovem, sai desse adolescente, sai desse pré-adolescente que está surdo para as minhas coisas, mas agora está surdo para o mundo, mas agora ele ouve a minha voz. Eu destravo a surdez dele para abrir a boca dele. Ele não ouve nada e não fala nada, mas se você se posicionar, eu vou liberar o ouvido dele para ele me ouvir e passar a falar a partir do que me ouve, cara. Explica, pastor, a surdez da próxima geração vai acabar quando eu chegar diante de Jesus e dizer, o orgulhoso fui eu, o incrédulo fui eu, o fofoqueiro fui eu, mas eu te amo e sei que você me ama, me ajuda porque eu não quero mais viver padrões. Eu quero que os meus filhos sejam tocados por tua misericórdia. E eis-me aqui clamando por isso. E ele vai dizer, ótimo, porque você não está como um religioso, dono da verdade. Você está como um ser humano, factível a erros. E mas com o coração de Davi, quebrantado diante de mim. E um coração contrito e quebrantado, eu não desprezo jamais. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem. Saiu gritando, agitando com muitas convulsões. O rapaz ficou como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu e ele ficou de pé. Vamos preparar a ceia aí por causa do horário? E ele ficou de pé. Enquanto os irmãos podem já ir preparando e trazendo e distribuindo para o povo. Jesus curou a surdez. Ele voltou a falar. Ficou como morto. Mas olha que coisa bonita aqui, Lúcia. O rapaz ficou como se estivesse morto. E muitos disseram, morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu e ele ficou de pé. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pode ir servindo. E eu vou falando e nós vai adorando. Tudo bonitinho, né, irmão? Olha o irmão bonito, né, irmão? Tudo cheirosinho. Tudo com roupa de sair. Os brusãozinhos, tudo passadinho. Igual meu filho, um dia desse, um tempo atrás, ganhei uma camisa e comprei. Fui na Nike lá, né? Aí dei mais um dinheirinho e comprei uma camisa para ele. Aí ele foi jogar bola e botou a camisa. Falei, não, tira que essa é de sair, meu filho. Né? Essa é de sair, você é louco, macho? Enquanto os irmãos vão distribuindo, deixa eu te dizer. Pastor, agora meu filho virou crente. O menino não ouve mais. Qual é a banda do mundo aí que faz sucesso hoje? Eu estou perdido. Na minha época era Pure Jam. Estou velho. Sei lá o quê. Pastor, o menino parou de ouvir
Mateus e Cauã. O que mais que tem hoje em dia aí? Eu ia fazer uma piada com vocês, mas não vou fazer não. Parou de ouvir, sei lá o que, irmão. MC Livinho. Tá, parou de ouvir, que legal. Mas isso é só parte do que o Senhor fez. E na verdade, talvez esse nem seja o problema. O problema, olha aqui para mim. A questão não é se ele já parou de ouvir o que ouvia. Lógico, está ouvindo agora a voz do Senhor e vai começar a falar a partir da vontade do Senhor. Mas a questão é que ele também pode ser um crente estagnado, mesmo ouvindo a voz do Senhor. Olha aqui para mim, só que a voz do Senhor ela é completa. A obra do Senhor ela é completa. E o texto diz, olha aí, o rapaz ficou como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu e ele ficou de pé. Deixa eu te dizer, e aí eu vou parar agora. Deixa eu te dizer, levanta sua mão aí. Por causa do teu posicionamento em humildade diante do Senhor, dando a resposta certa, saindo do meio da multidão, não se metendo com discussão de escriba com discípulo. A tua resposta, o grito que do meio da multidão ele ouve. Ele vai quebrar elos de iniquidade geracionais na tua casa. E você é esse cara que vai ser o catalisador desse milagre nas gerações. E pensando assim, ótimo, agora ele não está mais possesso por um espírito. Ele não é mais surdo e mudo, ele não é mais surdo e mudo. Você vai dizer, glória a Deus, agora esse menino é crente, passa o dia inteiro orando. Não, ele não vai passar o dia inteiro orando, ele vai passar o tempo que tiver que ficar orando. Mas depois, ele vai se levantar e ir. Porque teu filho só não vai ser um crente que vai passar o dia inteiro orando, não. Levanta sua mão aí, ele vai ser um cara que vai amar Jesus, vai ouvir Jesus, vai falar de Jesus. Mas o Senhor levantou o menino pela mão e falou, levanta. Eu quero declarar em nome de Jesus uma área de bloqueio que muitos de nós temos, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Nossos filhos não serão bloqueados para ir. Nossos filhos não serão bloqueados para empreender. Nossos filhos não serão bloqueados para os talentos, para as artes, para o empreendedorismo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estava na Expo Cristã ontem, tinham alguns irmãos que a gente não se viu, uns viu, outros a gente não viu ontem lá. Levanta sua mão, eu quero declarar, eu fiz uma promessa para minha filha dentro da Expo. Eu quero declarar em nome de Jesus, teus filhos vão crescer como empreendedores do reino de Deus. Essa feira acontece desde há mais de 30 anos, sei lá quantos anos, desde que eu tinha negócio nessa área. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus, teus filhos não serão apenas crentes que vão orar e cantar. Não, teus filhos vão orar, cantar e empreender. Empreender. Cara, levanta essa mão e pega. Empreender. Empreender, Lezé. Mete a mão na cabeça do Davi e fala, cara, tu tem promessa. Tudo bem que tu vai ser um ministro do altar igual o papai, porque tudo flui daí. Mas tu vai empreender negócios do reino. Tu vais empreender negócios do reino, cara. Sabedoria de Deus na tua cabeça. Para fazer muito dinheiro. Para abençoar essa geração. Pega, Gabriel, pode pegar. Deus, se você está no estágio, Deus vai dilatar a tua cabeça. Deus vai trazer muito entendimento, sabedoria. Porque tu tens guardado o teu coração, cara. Não é fácil guardar o coração, mas quando a gente aprende que é a principal arma, Deus nos dá graça. Deus falou espírito mudo e surdo, aí o moleque abriu o ouvido. Começou a se debater no chão, ficou como morto. Pastor, meu filho se converteu, mas ele está 5 anos orando. Não, vai ficar 5 anos orando? Dá a mão aqui pro pai, filho. Dá a mão aqui para o Pai, dá a mão aqui para Jesus. Levanta e vamos embora. Vamos empreender. Vamos crescer. Você está pegando? Pega aí, pega aí. Pega aí, coloca a mão assim. Eu libero sobre a tua vida. Desde cedo, Deus vai te dar estratégias. E o seu pai vai falar assim, cara, o que aconteceu com esse menino? Você passou a ouvir. Passando a ouvir, Deus começou a te encher de estratégia. Você vai levar para o seu pai, igual Jacó levava, igual José levava para Jacó. A Bíblia fala que Jacó guardava no coração. Tipo assim, esse moleque é doido. Mas eu guardo no coração. Mas deixa eu dar uma túnica especial para ele. Vocês têm túnicas especiais. Vai pegando aí, meninada. Túnicas especiais. Ei! Túnicas
Ei, cara, gente que tem túnica especial vai ser perseguido pelos irmãos. Ah, cara. Mas o que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu preciso terminar, irmão. Já passei, na última semana que eu preguei aqui, hoje eu prometi que ia ser 9 horas. Quando você recebe isso, levanta, meu filho. Você vai dizer para o teu filho, filho, levanta, meu filho. Vai conquistar esse mundão de Deus, meu filho. Meu filho, ei, até quando Jacó estava fugindo do irmão Esaú, em Gênesis 28. O pai dele o abençoou. E disse, vai, meu filho. Deus é contigo, cabeção. Teu filho vai passar os apertos dele. Mas no coração dele gravado, marcado, que um dia ele estava sendo humilhado por Satanás. Não ele, isso começou em você, começou nos seus antepassados. Mas que Deus veio libertando e chegou até ele a salvação de Deus. O menino vai passar por agruras, a menina vai passar por agruras. Mas deixa eu te dizer, Deus vai abençoá-lo, porque durante a jornada dele ele vai se lembrar. Deus fez algo na minha casa, eu me lembro do dia. Eu vou correr com Jesus. Eu vou empreender com Jesus. Ainda que eu seja traído, Deus transforma todo mal em bem. Ainda que eu perca algumas batalhas, eu vencerei a guerra. Ainda que um dia o meu coração se desfaleça, no dia seguinte o meu coração estará avivado. Essa é a minha humanidade, mas eu confio no Senhor e na força do seu poder. Porque Ele está trabalhando no meu orgulho. Ele está trabalhando na minha dependência emocional de A ou de B. Ele está trabalhando na minha dependência disso ou daquilo. Porque Ele quer que eu dependa única e exclusivamente dEle. Assim que teu filho vai pensar, assim que tua nora vai pensar, assim que tua filha e teu genro vão pensar. Se você crê, se expresse. Não dá mais para falar, fique de pé, nós vamos ceiar nessa noite. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei. Canta aí. De todo meu coração, na presença, cantarei louvor